Está no ar o programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização do curso de Direito da Univale, juntamente com a TV Univale. Estamos aqui discutindo constantemente temas importantes, relevantes para o direito, que têm impacto direto na sua vida. Estamos aqui também trazendo as discussões sob o ponto de vista acadêmico, daquilo que é trabalhado em sala de aula, para que você aí que está nos assistindo tenha uma percepção de como é que funciona o mundo acadêmico e, de fato, que o direito ele tem impacto na minha e na sua vida. Hoje, nós vamos falar sobre direito das obrigações. Nós vamos discutir uma questão aqui que ela é extremamente importante, em que nós vamos focar na relação jurídica existente entre credores e devedores. E eu tenho aqui do meu lado o professor Rogério Miranda. O professor Rogério, ele é um brilhante professor aqui no curso de Direito da Univale. Seja bem-vindo, professor Rogério. Obrigado pela oportunidade, professor Douglas. Procuraremos aqui nesse curto espaço de tempo fazermos uma apresentação de forma clara para deixar o telespectador consciente do que seria um direito das obrigações, localizar o que é um credor, um devedor, como se fará o cumprimento dessa obrigação e abordaremos também a questão do inadimplemento, o que poderia acontecer quando o devedor deixa de cumprir a obrigação. Maravilha! E eu tenho aqui também a nossa aluna acadêmica do curso de Direito do terceiro período, Lohane. Seja bem-vinda, Lohane. Obrigada, Douglas. A nossa intenção aqui, como o professor Rogério bem disse na sua fala inicial, no seu cumprimento, não é exaurir, não é esgotar o tema, mas é trazer para você uma percepção clara, para que você possa conhecer o seu direito e saber também dessa forma das suas obrigações. Pois bem, professor Rogério, dentro dessa ótica do direito das obrigações, eu acho importante para o nosso telespectador ele entender primeiro em que consiste esse direito das obrigações, o que é isso, como é que o direito lida com isso no dia a dia. Professor, antes mesmo de procurarmos o conceito das obrigações, é importante que saibamos o que seria essa expressão direito, né? Então não é fácil você conceituar o nome direito. O direito pode ser entendido, ora, como ciência, o direito pode ser entendido como uma faculdade de agir e o direito pode ser entendido como normas. E essa norma ela tem uma função de balizar as condutas interpessoais. Então, sabedor do que seria um direito, nós partiríamos então para o direito das obrigações, ou direito pessoal, também chamado direito creditício. Então, como normas, essas normas regulam certas relações. Mas que relações são essas? É uma relação entre o sujeito ativo, aquele chamado credor, e no outro extremo da relação, o sujeito passivo, chamado devedor. Ressaltando que o estudo do direito das obrigações ele tem uma influência muito grande do direito romano. Então, toda a herança do direito romano ficou para nós. Por isso que é muito comum nós utilizarmos expressões dentro do direito das obrigações advindo do latim, por conta da forte influência. Mas, em síntese, compreendem normas que regulam as relações entre o credor e o devedor, onde o segundo se sucumbe à vontade do primeiro, chamado credor. Interessante, a gente perceber o direito dessa forma, entender de fato o que é direito a princípio, para que a gente possa ter uma noção dentro do âmbito de discussão acerca do que nós vamos falar aqui, e saber que direito é algo que deve ser exercido, deve ser praticado, mas que também deve ser respeitado. Lohane, diante desse ponto de vista que o professor Rogério colocou aqui como sendo o direito das obrigações, é claro que você está no terceiro período do curso de Direito, você está tendo um primeiro contato com a matéria. Como é que você tem percebido isso em sala de aula? O direito das obrigações, de fato, ele é interessante, relevante, importante para a sociedade como um todo? Com certeza sim, eu acredito que sim, porque é o que o professor Rogério disse, ele vai tratar daquela relação do credor com o devedor. E quando nós compramos algo, firmamos contrato com alguém, então nós estamos assumindo o papel de credor ou de devedor. E é muito interessante nós sabermos o que cabe a nós como devedores e o que cabe a nós como credores.
E o direito das obrigações, ele vai regular tudo isso. Ele vai pontuar o direito tanto do credor quanto do devedor. Então, ele é de extrema importância. Eu acredito assim que tudo na nossa sociedade, uma hora você vai ser devedor, uma hora você vai ser credor. Por isso que é importante você saber conceituar, saber ajudar as pessoas nisso, entender qual que é o papel do credor, qual que é o papel do devedor e conseguir, né, fazer funcionar. Você sabendo os seus direitos, é muito mais fácil você poder exigi-los quando você for lesado. Então, é muito importante. Professor Douglas, só corroborando com as informações da acadêmica, o direito às obrigações é tão antigo quanto a própria humanidade. Sempre existiu o credor, sempre existiu o devedor. O que aconteceu foi uma evolução desse direito às obrigações ao longo do tempo. Porque nos primórdios, nas civilizações mais primitivas, existia ordenamento jurídico que, caso o devedor não solvesse com a obrigação, ele poderia responder, inclusive, com a sua vida e com a sua liberdade. Então, nós temos leis nesse sentido. A lei das 12 tábuas permitia, por exemplo, que se houvesse uma pluralidade de credores e unicidade de devedor, o corpo do devedor poderia ser dividido em quantas partes fossem os co-credores. Então, além de responder com a sua vida e com a sua liberdade, se nós pensarmos bem, é um absurdo no momento atual. Então, o direito vai evoluindo. Aí chega num momento da história em que a obrigação do devedor deixou de ser pelos seus bens mais preciosos, que é a vida e a liberdade, quando passou a ser essencialmente patrimonial. Então, hoje nós podemos afirmar categoricamente de que, se o devedor não vem a cumprir com a tua obrigação, ele vai responder, mas vai responder com o seu patrimônio, com bens disponíveis e não com bens indisponíveis como era outrora. É interessante a gente trazer essa percepção para a discussão, porque aí a gente tem, sempre que a gente discute essas questões jurídicas, questões de direito, a gente tem os dois lados. Sim. E os dois lados precisam conhecer qual que é o limite. Alguém que vai entrar numa situação jurídica em que ele vai se tornar, por exemplo, um credor de quem quer que seja, ele precisa observar dessa forma, então, a vida da pessoa. Porque se existem limites agora ao direito dele, ele tem que saber, de fato, onde ele está entrando, a situação jurídica que ele vai se adequar, e se lá na frente ele tiver necessidade de buscar a justiça em seu benefício, se ele vai, com certeza, satisfazer a sua obrigação ou não é verdade? Isso, o direito é uma via de mão dupla, né? Então, não resta dúvida que haverá de ser observado essas questões aí. Eu posso considerar, professor Rogério, a Lohane, ela colocou ali uma questão, quando ela fez a sua explanação, ela falou ali de um contrato. Eu posso considerar hoje um contrato a maior fonte de obrigações existentes no direito brasileiro? Sim, mas o contrato, que ele é traduzido nos chamados negócios jurídicos, o negócio jurídico é exteriorizado pelos contratos. Então, as manifestações da vontade, uma vez exteriorizadas, formam-se os negócios jurídicos, que é uma fonte geradora de uma obrigação. Mas não somente o contrato é fonte geradora de uma obrigação. Existem outras fontes, que é a própria lei e aquele que comete um ato ilícito. Então, o cometimento de um ato ilícito, que é o afrontamento à norma, causando dano a alguém, esse que incorreu no ato ilícito se vê obrigado a reparar o dano. Então, esse seria o ato ilícito, contido no artigo 186 do Código Civil Brasileiro, os negócios jurídicos, que são as declarações de vontade, e a própria lei, que é a fonte imediata, faz com que as obrigações tenham o seu nascedor. Então, enfim, as fontes geradoras dessas obrigações, elas sintetizam nesses três elementos, em que pese a doutrina falar de outras formas, mas substancialmente recai sobre os contratos, a lei e os atos ilícitos. Eu achei interessante, dentro dessa discussão nesse momento agora, até para quem está em casa nos assistindo, essa colocação de que o ato ilícito também ele gera obrigação. Porque parte-se de um pressuposto, de uma premissa, talvez de uma visão equivocada, de que eu só vou ter obrigação perante uma lei, que a ela eu estou vinculado, ou quando eu faço um contrato. Mas não. Foi interessante essa colocação, que se eu agir de forma contrária à lei e causar um prejuízo a alguém, eu tenho o dever de reparar, a gente trabalharia com responsabilidade civil. Com certeza. Como é que fica essa situação? É assim mesmo?
Isso é fácil de se perceber, de se delimitar dentro de um contexto jurídico? Pode dizer que sim. Podemos colocar a situação de um ato ilícito. Eu, Lohane, estou indo para minha faculdade com o meu carro e bato no carro de outra pessoa. Automaticamente, não foi por força de contrato, nem por força de lei, no caso, mas só que eu agora sou devedor daquela pessoa, porque eu preciso reparar o dano que eu fiz àquela pessoa. Então, criou-se uma obrigação, contra a minha vontade, porque eu não bati no carro da pessoa por querer, mas criou-se uma obrigação, e eu devo satisfazer aquela obrigação. Eu tenho o dever de reparar os danos causados àquela pessoa. Então, fica bem estipulado, né? Fica fácil de você perceber isso nesse contexto. É importante a gente fazer essa dimensão, porque aí a gente parte desse exemplo que você deu de uma reparação civil, professor Rogério. Então a gente chega num ponto jurídico ou num momento judicial em que alguém está buscando ali uma reparação por dano moral, E essa reparação por dano moral e por dano material, ela também advém do direito das obrigações? Sim, sim. É aquela velha máxima de que a obrigação tem o seu nascedouro. A gente muitas das vezes pensa que é tão somente o contrato, mas não. O ato ilícito, como foi falado pela aluna Lohane, é fonte geradora de uma obrigação. E esse cometimento do ato ilícito dá ao lesado, em seu patrimônio, o direito de buscar a responsabilização. Lembrando que essa responsabilização, ela poderá ser de ordem material ou moral. Basta que o dano venha a ocorrer. E isso eu poderia inserir dentro do dano causado à pessoa até a frustração do ganho. A aluna trouxe um exemplo aqui que vem a ilustrar bem a situação. Vamos imaginar que ela vindo para a escola, efetivamente ela tenha colidido com outro veículo, mas esse outro veículo era uma van devidamente legalizada, o transporte. E com esta colisão, o veículo van teve alguns danos patrimoniais, mas o proprietário da van ficou impossibilitado de fazer o transporte dos seus passageiros até determinado local durante um certo tempo. Então, aquele que causou o evento danoso, que no caso seria a Lohane, ela deveria pagar não só o dano patrimonial, que é o conserto efetivo do veículo, bem como pagar aquilo que o proprietário da van deixou de auferir. É o chamado lucro cessante. Então, veja que a extensão desse dano é muito ampla. Ok? É interessante a gente perceber o contexto jurídico ao qual se insere isso, porque a gente sai de uma discussão simplista, objetiva, para ir para um momento mais complexo, mais subjetivo. Porque nessa busca de cumprimento dessa obrigação, de satisfação desse direito, com certeza, na maioria das vezes, a gente vê uma demanda judicial. Porque a pessoa, às vezes, ela não assume, ela não está satisfeita com aquilo que, de fato, está sendo cobrado pelo outro, e eu não estou exibindo nenhum contrato em juízo. Eu acho interessante a gente ter essa percepção. O fato gerador da obrigação, do dever de reparar, foi um acidente. E existe algum requisito que eu preciso submeter a juízo, caso... e aí a gente fala de forma geral, tanto no ato ilícito, quanto na questão do direito contratual, de forma em si. Eu queria deixar a pergunta para os dois, para quem quiser responder. Existe algum requisito que eu tenho que atender para que eu possa buscar essa satisfação da obrigação na justiça? Tem. No caso do ato ilícito, haverá de estar evidenciado a ofensa à norma, a ação ou omissão do agente, o dano causado e o chamado nexo de causalidade, que é justamente aquilo que vincula o comportamento de um a outro. Estando presente, então, a ação ou omissão do agente e o dano, e esse nexo de causalidade, com certeza, terá êxito no seu pleito. Com relação à fonte geradora de uma obrigação, seja o contrato, a simples violação a uma cláusula contratual ou não cumprimento daquilo que ficou pactuado, com certeza vai gerar a responsabilização junto àquele infrator da norma contratual. Muito bem, muito bem. O programa Questão de Direito vai dar uma pequena pausa. A gente volta já já, não saia daí.